Bora conversar? Bora conversar. Isso é o que eu gosto de fazer. Eu amo conversar. E eu abri esse canal para poder fazer isso, para conversar, falar do meu processo, falar das coisas que eu estou aprendendo no digital, porque é uma viagem, tudo isso que eu estou vivenciando nesses poucos dias. Ontem eu até gravei um vídeo sobre as dificuldades e acabou que eu acabei não postando, porque em geral tem um monte de coisa para poder fazer e eu vou fazendo à medida que dá. Bora conversar? Já curte, compartilha aí, dá um like, ativa o sininho. O YouTube vai entender que esse vídeo é importante e ele vai mandar para mais pessoas. Curte, compartilha, vai. Esse vídeo veio antes de uma conversa que eu tive com uma amiga e por isso que eu acabei que eu não postei, porque ontem, depois que eu sentei, que eu conversei com essa amiga, muitas coisas aconteceram, muitas coisas, muitos insights, né? E a palavra que começou no Jogo do Brasil da sexta-feira, foi sexta, né? Foi sexta-feira. No Jogo do Brasil da sexta-feira, que eu estava conversando com uma outra amiga, ontem, eu conversando com uma outra e hoje na igreja, acabou que o pastor estava falando disso, sobre basicamente constância. E ele trouxe a constância, que foi o que eu trouxe no outro vídeo, falando sobre os erros que eu tinha cometido no digital. E um deles era a falta de constância. Eu vejo que muita gente fala, olha, se você não tiver constância, você não vai ter resultado. E hoje ele estava falando sobre a falta de constância no seu relacionamento com Deus. No quanto que nós estamos negligenciando, inclusive por conta das redes sociais, o nosso relacionamento com Deus. Então, neste processo aqui de tentar aprender as coisas do digital, eu acabei focando, como tudo na minha vida, eu acabo focando demais, eu acabei focando no aprender, no conhecer, né? Então, assim, olha, minha mesa está aqui toda cheia de coisas, cheia de apetrechos, entendeu? Equipamentos que eu fui comprando para poder fazer um pouco melhor, tentar, né, entregar um pouco de melhor qualidade para o áudio, um pouco de melhor qualidade no vídeo. E foi isso. Quanto disso que eu tenho entregado para Deus? O quanto desse tempo que eu tenho me debruçado em aprender, que foi essa palavra de hoje. Eu sei que você, de repente, chegou aqui, tipo assim, nossa, que louca, tá falando da jornada dela no digital e tá aqui agora falando de Deus. Eu não consigo hoje viver uma vida sem colocar tudo aquilo que Deus tem feito para mim. Então, assim, é, é um momento difícil, porque o meu marido está desempregado, eu estou com um trabalho mais suave, e eu entrei no digital querendo realmente uma fonte de renda. E ontem, conversando com a minha amiga, Deus falou muito forte no meu coração algumas coisas que eu preciso fazer. E eu tenho uma capacidade muito grande de ajudar pessoas. Eu tenho uma capacidade muito grande de ouvir. Eu tenho uma capacidade muito grande de aprender. Eu tenho uma capacidade muito grande de decifrar coisas, sabe? Então, eu tenho essa habilidade que eu tenho certeza que foi dada por Deus para mim. Então, quando a pessoa vem para mim contando um problema, contando uma dificuldade ou pedindo um direcionamento de carreira, precisando de um conselho, precisando de uma informação, em geral, existem muitas coisas que eu aprendo que eu falo assim, gente, eu nem coloquei isso em prática, mas que é para outra pessoa, que serviu para que outra pessoa fosse destravada, outra pessoa fosse liberada. E antes, eu via isso muito como se eu fosse como procrastinadora, como sendo uma pessoa é, instável, como sendo uma pessoa que começa e não termina. Só que todas as pessoas que chegam
perto de mim, essas pessoas, elas são abençoadas por alguma coisa que eu comecei a estudar, por alguma coisa que eu me debrucei, porque eu faço isso, eu fico aqui nesse é, monte de apetrechos, entendeu? Olha, isso aqui foi uma das coisas que eu comprei para me ajudar a gravar no, no banheiro, a me ajudar a gravar em algum outro lugar, entendeu? Então, isso daqui é uma das ferramentas que eu acabei adquirindo e eu vou me envolvendo, sabe? Então, assim, quando a pessoa chega para mim para poder conversar, Núbia, e aí, né? Precisa de uma direção, em geral, eu consigo ajudar a pessoa, né? Então, isso foi uma coisa que ontem, sabe? Eu, eu percebi que às vezes eu estou querendo ir por um caminho no digital e pode ser que seja um outro caminho. Agora há pouco a minha amiga falou comigo, você não tem noção do poder que você tem. Você não tem noção do tamanho que você tem. E eu falei, amiga, eu não tenho realmente noção. E quando eu digo isso, é porque todos nós temos uma história, todos nós temos um porquê veio para esse mundo e que está aqui. Todos nós temos isso. Só que acontece que a maioria de nós não sabe de onde vem, não sabe esse porquê, não sabe esse para quê. Nós estamos ansiando, buscando esse propósito, esse porquê, esse para quê, e muitas vezes a gente não encontra. E hoje, quando eu ouvi a palavra falando sobre se encher do Espírito Santo, é uma coisa que eu preciso buscar mais avidamente. E que, se esse vídeo fizer sentido para vocês, que a gente pode fazer isso juntas, de ler um livro ou ler um versículo ou conversar mesmo, sabe? Porque existem tantas e tantas pessoas que precisam se sentir acolhidas, que precisam se sentir amadas e que talvez só precisa de uma pessoa que pareça mais natural, que seja realmente mais natural do que a grande maioria que eu vejo na internet, que está preocupado em vender, dizendo que está preocupado em ajudar. E tá tudo certo, gente, não tem problema nenhum. Eu também quero prosperar, eu também quero ganhar o meu dinheiro é, muito, muito honestamente. Eu quero isso também. Só que uma coisa eu percebi que se a gente não tem um porquê extremamente claro, vai ficar muito difícil. Hoje na palavra estava falando, o pastor estava lendo lá em Efésios 5 e tem uma parte do versículo que fala que aquilo que a gente ganha é para ajudar o outro, né? Só sintetizando, depois eu até coloco aqui embaixo o, o capítulo e o versículo direitinho, é para ajudar o outro. E eu tenho alguma coisa para poder ajudar. Eu tenho alguma coisa para poder falar, eu tenho alguma coisa para poder fazer. E se você me perguntar, talvez eu nem saiba exatamente o que, entendeu? Talvez eu nem saiba. Talvez você vai me ver amanhã com um, um visual completamente diferente, porque até então eu não tenho uma, uma direção de visual, de look, nem quero isso agora também. Eu quero mais me expor mesmo, como eu já falei no vídeo anterior. No digital, eu estou aprendendo a mexer com o TikTok, estou aprendendo a mexer com a Shopee Vídeos, estou aprendendo a editar vídeos, estou aprendendo a fazer as manobras na inteligência artificial, que é uma delícia de ver, é uma delícia de fazer. Então, é aquela angústia que eu estava ontem quando eu gravei o vídeo e que eu acabei nem postando. Talvez eu até poste só um pedacinho para vocês verem como é que eu estava bem melancólica ontem. Foi embora assim, porque quando eu estava conversando com esse amigo, nutrindo ele emocional e espiritualmente, eu comecei a perceber o quanto que eu estava me cobrando
um processo que é impossível. Então, talvez para você também, você vá se cobrar por um processo que é impossível de acontecer dentro dessa métrica que a gente vê nas thumbnails aí, nas capas dos vídeos. Faça 10 mil reais em uma semana. Gente, é impossível. Eu falo que é impossível, eu estou dizendo impossível. Sabe por que que eu digo que é impossível? Para quem está começando, porque você vai ter que aprender a buscar os vídeos, você vai ter que aprender a colocar a legenda, mexer no chat GPT, mexer num monte de coisas que é extremamente fácil. Só que na cabeça da gente, quando a gente começa, parece que é assim, impossível. De verdade, eu estava me sentindo burra. Meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer, eu estou me sentindo burra. E não, é o processo. Então, no processo de aprendizagem, vai acontecer esse momento que é um limbo, sabe? Onde você sabia muita coisa de uma outra profissão e agora você não sabe nada da outra profissão e começa a aprender os pouquinhos. Então, você está no meio de um lugar que é realmente desconfortável. É muito desconfortável. E aí eu tenho que dizer, abraço o desconforto. Nossa, que loucura. Que loucura, meu Deus do céu. Pois bem, ontem eu estava falando isso para um amigo. Abrace o desconforto. Por quê? Porque abraçar o desconforto significa que você tem paciência com você, que você vai reduzir a ansiedade, porque a ansiedade é medo do que vai te acontecer lá no futuro. Então, sua mente entra numa pressão tão gigantesca que faz com que você simplesmente dê pane, o cérebro dá pane. E aí, o que vai acontecer? O cérebro vai para a lei do menor esforço. Então, qual que é o menor esforço? Me manter no mesmo lugar que eu estou. Porém, se eu me mantiver no mesmo lugar que eu estou, o que vai acontecer? Você não vai progredir, não vai crescer. Porque esse lugar que eu e você já estamos, quando nós queremos fazer uma transição, fazer uma mudança de vida, esse lugar está dolorido. Porque ninguém vai querer aprender uma outra profissão se estivesse confortável. Ah, tem as pessoas altruístas aí que querem só ajudar e tá tudo certo também. Mas eu e você que estamos de repente começando aqui na rede social, porque nós queremos alguma coisa de diferente, queremos uma vida essa núbia melhor, queremos ter uma renda extra, ou queremos apenas levar uma mensagem. É isso. Então, é, hoje eu trouxe essa núbia também, tinha 19 anos. Essa núbia aqui é uma outra núbia. É uma núbia que precisava ter um curso superior para poder se encontrar, para poder se perceber grande. E ainda assim, ela não se via desse jeito. Então, eu coloquei as três aqui, bem pertinho de mim, para que eu me lembrasse de onde eu vim, o meu processo, onde eu fui e onde eu estou agora. Isso foi uma coisa que Deus falou comigo há algum tempo atrás. Então, se você está aí do outro lado e chegou até esse momento do vídeo e que Deus falou alguma coisa com você, nesse pedacinho de história que eu contei para você, nem é o meu testemunho, talvez eu grave meu testemunho. Se essa história chegou até você, se você também tem algumas pessoas, algumas versões de você que você talvez não se orgulhasse, que você talvez não conhecesse, mas que hoje você experimenta e que talvez você olhe para ela e fale com algum tipo de tristeza, dor, angústia, abandono, rancor. Olha tudo que Deus já fez por você. Olha tudo que Deus já fez por você.
Tem uma música que eu gosto muito, que eu acho que eu nem posso colocar aqui, que eu até ia colocar, mas eu acho que não pode. Que ela fala assim: não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu não estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez. E a minha fé se renova e eu viverei milagres mais uma vez. Então, se você, assim como eu, acredita que você vai viver milagres, digite também aqui embaixo, é, curte, compartilha, para que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e coloque mais pessoas para também nos acompanhar. E me fala aqui embaixo também, vamos orar juntas? Vamos ler juntas? Vamos é, nos conectar de alguma forma? Para onde que esse canal vai? Eu ainda não sei. A única coisa que eu sei é que eu estou amando essa Núbia. E essas Núbias são extremamente felizes com a coragem dessa Núbia. Parabéns, garota. Mais um vídeo. A gente vai chegar lá.